Você já parou para pensar como um único momento pode mudar completamente o rumo da sua vida? Como uma noite comum de trabalho pode se transformar na história de amor mais improvável que você já ouviu? Fique até o final porque essa história vai te deixar sem palavras, e eu garanto que você nunca mais vai olhar para o amor da mesma forma. Aperte o like agora se você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. E se inscreva no canal, porque histórias assim precisam ser contadas, e você não vai querer perder nenhuma delas. Marina tinha 27 anos quando tudo aconteceu. Ela era enfermeira em um hospital público da periferia de São Paulo, um daqueles lugares onde a realidade bate na porta todos os dias sem pedir licença. Seu uniforme branco estava sempre impecável, mas suas mãos carregavam as marcas de quem trabalha duro, muito duro. Ela fazia plantões de 12 horas, às vezes mais, porque o dinheiro nunca era suficiente. Morava em uma kitnet alugada num bairro distante, onde o som dos trens passando de madrugada se misturava com as sirenes da polícia. Era ali que ela voltava depois de cada turno extenuante, subindo 3 lances de escada, porque o elevador nunca funcionava, carregando nas costas não apenas o cansaço do corpo, mas o peso de todas aquelas vidas que passavam por suas mãos no hospital. Marina não era apenas mais uma enfermeira. Ela era aquela profissional que conhecia o nome de cada paciente, que segurava a mão de quem tinha medo, que ficava além do seu horário para garantir que ninguém se sentisse sozinho. Seus colegas diziam que ela tinha um dom especial, uma capacidade única de trazer conforto mesmo nas situações mais desesperadoras. Mas Marina não se via dessa forma. Para ela, aquilo era simplesmente o que precisava ser feito. Ela tinha crescido vendo sua mãe limpar casas de madame para colocar comida na mesa, tinha visto seu pai trabalhar como pedreiro até os ossos doerem, e tinha aprendido desde cedo que dignidade não tem preço, e que trabalho honesto é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. A rotina de Marina era previsível e, de certa forma, reconfortante em sua simplicidade. Acordava às 5 da manhã, tomava um café rápido, pegava 2 ônibus para chegar ao hospital às 6h30. Começava seu turno checando os prontuários, administrando medicações, conversando com os pacientes, auxiliando os médicos. Almoçava no refeitório do hospital, geralmente algo simples, arroz, feijão e alguma proteína quando havia. Depois voltava para mais horas de trabalho, para mais histórias de vida, que se cruzavam com a dela por alguns momentos. E então, quando o relógio marcava o fim do plantão, ela pegava seus pertences e refazia o caminho de volta para casa, onde jantava sozinha assistindo alguma novela antiga na televisão pequena, que tinha comprado em várias prestações. Mas não pense que Marina era infeliz. Ela tinha seus sonhos. Sim, sonhava em fazer uma especialização, em viajar para conhecer o mar que nunca tinha visto, em ter um apartamento próprio, onde não precisasse ouvir as brigas dos vizinhos, através das paredes finas. Sonhava em encontrar alguém que a amasse de verdade, alguém que visse além do uniforme branco e das mãos cansadas. Mas ela também era realista. Sabia que suas chances de encontrar um grande amor eram pequenas, que os homens do seu bairro ou trabalhavam demais como ela ou não tinham os mesmos valores que ela prezava. E os médicos do hospital, esses viviam em outro mundo, um mundo de carros importados, jantares em restaurantes chiques e viagens para o exterior. Um mundo que Marina só conhecia através das conversas que ouvia nos corredores, um mundo tão distante do dela quanto a lua está da Terra. Foi em uma noite de sexta-feira, no final de um plantão particularmente cansativo, que tudo mudou. Marina estava prestes a ir embora quando ouviu o barulho da ambulância chegando. Ela suspirou fundo, sabia que não podia simplesmente ir embora se alguém precisava de ajuda. Correu até o pronto-socorro e lá estava ele. Um homem de aproximadamente 35 anos, inconsciente, com ferimentos na cabeça e no tórax. Tinha sido vítima de um acidente de carro grave. A equipe médica começou a trabalhar imediatamente, e Marina entrou no modo automático, aquele estado de concentração total, onde nada mais importa além de salvar aquela vida. Durante as horas seguintes, Marina trabalhou incansavelmente ao lado dos médicos. Verificava sinais vitais, preparava medicações, organizava os equipamentos, fazia tudo com a precisão de quem já tinha passado por situações assim centenas de vezes.
O homem foi estabilizado e levado para a unidade de terapia intensiva. Foi só quando tudo acalmou que Marina realmente olhou para ele. Mesmo com os curativos e os aparelhos ao redor, dava para ver que ele era diferente. Suas mãos eram cuidadas, seu cabelo estava bem cortado, e quando a equipe catalogou seus pertences, Marina viu o relógio de luxo, a carteira de couro italiano, as chaves de um carro que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 10 anos. Nos dias seguintes, Marina descobriu mais sobre ele. Seu nome era Eduardo Montenegro. Ele era dono de uma construtora enorme, uma daquelas empresas que você vê os nomes em prédios por toda a cidade. Tinha se formado em engenharia nas melhores universidades do país, tinha viajado o mundo inteiro, tinha tudo que o dinheiro podia comprar. E agora estava ali, vulnerável, dependendo dela e de toda a equipe para sobreviver. Marina foi designada para cuidar dele durante seus plantões. Ela checava seus sinais vitais, trocava seus curativos, conversava com ele mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Ela contava sobre seu dia, sobre os outros pacientes, sobre pequenas coisas que aconteciam no hospital. Fazia isso porque tinha lido em algum lugar que pacientes em coma podem ouvir e que vozes familiares ajudam na recuperação. Passou-se uma semana. Eduardo continuava em coma induzido, enquanto seu corpo se recuperava dos ferimentos. Marina continuava lá, plantão após plantão, cuidando dele com a mesma dedicação que dedicava a todos os seus pacientes. Mas havia algo diferente dessa vez. Ela se pegava pensando nele fora do hospital, se perguntando sobre sua vida, sobre quem era o homem por trás daquele corpo machucado. E então, na 8ª noite, aconteceu. Marina estava checando seus sinais vitais, quando viu seus olhos se mexerem. Ela chamou o médico imediatamente e, minutos depois, Eduardo estava acordando. Os primeiros dias após acordar foram confusos para Eduardo. Ele não se lembrava do acidente, mal conseguia processar onde estava. Mas havia uma constante: Marina. Toda vez que ele abria os olhos, ela estava lá, com seu sorriso gentil, com suas palavras tranquilizadoras, com suas mãos habilidosas cuidando de cada detalhe. Eduardo começou a esperar pelos horários dos plantões dela. Quando ela chegava, o quarto parecia ficar mais claro, o tempo passava mais rápido, a dor parecia menor. Ele fazia perguntas sobre ela, queria saber de sua vida, de seus sonhos, de suas histórias. E Marina, sempre profissional, respondia com gentileza, mas mantendo a distância apropriada. Mas Eduardo era persistente. Ele tinha construído um império do zero, tinha aprendido que quando se quer algo de verdade, é preciso lutar por isso. E havia algo naquela enfermeira que o intrigava profundamente. Não era apenas a beleza natural que ela possuía, aquela beleza simples e verdadeira, que não precisava de maquiagem ou roupas caras. Era a luz nos seus olhos, quando ela falava sobre salvar vidas, era a dignidade com que ela carregava seu trabalho, era a empatia genuína que ela demonstrava por cada paciente. Eduardo tinha conhecido muitas mulheres ao longo de sua vida, mulheres deslumbrantes que frequentavam os mesmos círculos sociais que ele, mulheres sofisticadas que falavam 3 idiomas e tinham mestrado em universidades europeias. Mas nenhuma delas tinha tocado seu coração da forma como Marina estava fazendo. Conforme os dias passavam e Eduardo se recuperava, as conversas entre eles se tornaram mais longas, mais profundas. Ele contava sobre sua vida, sobre como tinha perdido os pais jovem e tinha que assumir a empresa da família quando ainda era praticamente um menino. Contava sobre a pressão, sobre as noites sem dormir, sobre as decisões difíceis que tinha que tomar. E Marina ouvia, realmente ouvia, não com pena, mas com compreensão genuína. Ela compartilhava suas próprias histórias, sobre crescer na pobreza mas com amor, sobre sua mãe que ainda trabalhava limpando casas mesmo com a idade avançada, sobre seu sonho de um dia poder dar uma vida melhor para sua família. Foi em uma tarde ensolarada, 2 semanas após o acidente, que Eduardo finalmente teve coragem de dizer o que estava sentindo. Marina estava ajustando seu travesseiro quando ele segurou sua mão. Ela olhou para ele surpresa e ele, com uma sinceridade que ela nunca tinha visto em ninguém, disse que não conseguia parar de pensar nela. Disse que sabia que viviam em mundos completamente diferentes, mas que nunca tinha sentido algo tão verdadeiro por alguém.
Marina ficou sem palavras. Seu coração batia acelerado, mas sua mente gritava cautela. Ela sabia que aquilo era impossível, que era apenas a vulnerabilidade dele após o acidente, que logo ele voltaria para sua vida de luxo, e esqueceria da enfermeira pobre que tinha cuidado dele. Marina gentilmente retirou sua mão e, com lágrimas nos olhos, disse a Eduardo que aquilo não poderia acontecer. Disse que eles eram de mundos diferentes, que ela não pertencia ao mundo dele, e que quando ele se recuperasse totalmente, entenderia isso. Eduardo tentou argumentar, mas Marina foi firme. Ela terminou seu plantão mais cedo naquele dia, pedindo para ser remanejada para outro setor. Não podia mais cuidar de Eduardo, não quando seus próprios sentimentos estavam começando a confundi-la. Porque, por mais que ela tentasse negar, Marina também tinha se apaixonado. Tinha se apaixonado pelo homem vulnerável que ela tinha visto naquela cama de hospital, pelo jeito como ele ouvia suas histórias como se fossem as coisas mais importantes do mundo, pelo respeito e admiração que ele demonstrava por seu trabalho. Eduardo recebeu alta uma semana depois. Ele estava fisicamente recuperado, mas emocionalmente devastado. Tentou procurar Marina no hospital, mas ela sempre arranjava uma desculpa para não encontrá-lo. Ele deixou seu número de telefone com as outras enfermeiras, deixou recados, até flores, mas Marina não respondeu. Ela tinha tomado uma decisão e, por mais que doesse, ia mantê-la. Voltou para sua rotina normal, para seus plantões cansativos, para sua kitnet solitária. Mas agora havia um vazio que ela não sabia como preencher. Ela tinha tido um vislumbre de algo especial e tinha escolhido deixá-lo ir. Passaram-se 3 meses. Marina tentava seguir com sua vida, mas era difícil. Toda vez que entrava em um quarto de unidade de terapia intensiva, lembrava de Eduardo. Toda vez que via um carro de luxo na rua, se perguntava se era ele. Seus colegas notavam que ela estava diferente, mais quieta, mais distante. Mas Marina não falava sobre o que tinha acontecido. Guardava tudo dentro de si, como sempre fez com suas dores e frustrações. E então, em uma noite chuvosa de terça-feira, quando ela estava voltando para casa depois de um plantão duplo, exausta e encharcada, porque o guarda-chuva tinha quebrado, ela o viu. Eduardo estava parado na frente do prédio dela, debaixo da chuva, completamente molhado. Marina parou no meio da calçada, seu coração disparou. Ele tinha encontrado. Depois de 3 meses, ele tinha conseguido descobrir onde ela morava. Eduardo se aproximou devagar, como se tivesse medo de assustá-la. E então ele falou, e suas palavras saíram com uma intensidade que cortou o barulho da chuva. Ele disse que tinha tentado esquecê-la, que tinha voltado para sua vida, para seu trabalho, para suas obrigações. Mas que cada dia longe dela tinha sido uma tortura. Disse que tinha namorado outras mulheres antes, tinha até chegado a pensar em se casar uma vez, mas que nunca tinha sentido o que sentia por Marina. Disse que não se importava com diferenças sociais, com o que as pessoas iriam falar, com absolutamente nada além de estar com ela. Marina estava chorando agora, as lágrimas se misturando com a chuva no seu rosto. Ela queria correr para os braços dele, queria acreditar que aquilo era real, que era possível, mas o medo era maior. O medo de não ser suficiente, de um dia ele acordar e perceber que tinha cometido um erro, que tinha jogado sua vida fora por um capricho. Ela disse tudo isso para ele, gritou suas inseguranças no meio daquela rua vazia, exposcada ferida que carregava por ser pobre, por ser invisível aos olhos da sociedade. E Eduardo ouviu tudo, cada palavra, cada medo, cada dor. E quando ela terminou, ele se aproximou e, pela primeira vez, a beijou. Foi um beijo que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Um beijo que prometia que ele não ia a lugar nenhum, que ele tinha certeza do que sentia, que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. Marina finalmente se permitiu sentir. Se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro realmente pudesse existir. Naquela noite, eles subiram os 3 lances de escada até a kitnet dela, ainda molhados da chuva, e conversaram até o amanhecer. Eduardo conheceu o mundo dela, o apartamento pequeno mas limpo, as paredes descascadas mas decoradas com fotos de família, a cozinha minúscula mas onde sempre havia café fresco. E ele disse que nunca tinha visto um lugar mais bonito. Mas a vida real não é um conto de fadas, e logo os desafios começaram a aparecer.
Quando Eduardo apresentou Marina para sua família, a reação foi exatamente o que ela tinha temido. Sua tia, que tinha ajudado a criá-lo após a morte dos pais, foi clara: Marina era uma caçadora de fortuna, estava apenas interessada no dinheiro dele. Seus primos e amigos de longa data tinham a mesma opinião. Como ele podia jogar tudo fora por uma enfermeira pobre? Alguém que nunca ia entender o estilo de vida dele, que nunca ia se encaixar nos eventos sociais que ele frequentava. Eduardo brigou com sua família por causa disso. Disse que se não aceitassem Marina, não o teriam mais em suas vidas. Foi uma briga feia, que deixou cicatrizes profundas. Do lado de Marina, a situação também não era fácil. Sua mãe estava preocupada, tinha medo de que sua filha se machucasse, de que aquele homem rico eventualmente a descartasse. Seus amigos do hospital faziam piadas, diziam que ela tinha dado sorte, que tinha acertado na loteria. Mas Marina não via assim. Ela não estava com Eduardo por causa do dinheiro dele. Na verdade, o dinheiro dele era uma das coisas que mais a incomodava. Ela se sentia desconfortável quando ele queria levá-la para restaurantes caros, quando ele oferecia comprar coisas para ela, quando ele tentava ajudar financeiramente sua mãe. Marina tinha orgulho, tinha sido criada para trabalhar pelo que queria, e aceitar ajuda parecia errado de alguma forma. Eles tiveram brigas terríveis por causa disso. Eduardo não entendia por que Marina recusava seus presentes, porque ela insistia em pagar suas próprias contas, mesmo quando era óbvio que ele tinha muito mais dinheiro. Marina não entendia por que Eduardo não conseguia ver que ela não queria ser mais uma pessoa dependendo dele, que ela precisava manter sua independência para se sentir digna. Foram meses difíceis, onde eles quase terminaram várias vezes. Mas sempre, no final, o amor que sentiam um pelo outro era maior que os problemas. Eduardo começou a entender que seu dinheiro, que sempre tinha sido a solução para tudo em sua vida, não era a resposta aqui. Ele começou a respeitar o desejo de Marina de manter sua independência, de continuar trabalhando, de contribuir igualmente no relacionamento. E Marina começou a entender que aceitar ajuda às vezes não era fraqueza, que estava tudo bem deixar alguém cuidar dela de vez em quando, que o amor também era sobre permitir ser amado. Eles encontraram um equilíbrio, um meio termo onde ambos se sentiam respeitados e valorizados. Um ano após se conhecerem, Eduardo pediu Marina em casamento. Não foi em um restaurante chique ou em uma viagem para Paris. Foi no terraço da kitnet dela, em uma noite comum de quinta-feira, depois dela voltar de um plantão. Ele tinha preparado um jantar simples, tinha colocado velas baratas do mercado e tinha comprado um anel que, apesar de lindo, não era extravagante. Ele se ajoelhou e disse que queria passar o resto da vida com ela, que ela tinha mostrado a ele o que realmente importava, que ela tinha feito dele um homem melhor. Marina disse sim entre lágrimas, não porque ele era rico, mas apesar disso, disse sim porque ele realmente via quem ela era, e a amava exatamente por isso. O casamento foi simples, na igreja do bairro onde Marina tinha crescido. A família de Eduardo não compareceu, mas Marina não se importou. Ela tinha sua mãe ali, radiante em um vestido novo que tinha comprado com o dinheiro que Marina tinha dado. Tinha seus colegas do hospital, suas amigas de infância, as pessoas que realmente importavam. Eduardo usava um terno simples, e Marina usava um vestido branco modesto, que tinha encontrado em uma loja do centro. Não havia festa luxuosa, apenas uma confraternização no salão da igreja com salgadinhos e refrigerante. Mas havia amor, tanto amor que parecia transbordar daquele lugar pequeno e humilde. Depois do casamento, eles tiveram que decidir onde morar. Eduardo tinha um apartamento enorme em um bairro nobre da cidade, mas Marina se sentia deslocada lá. Ela não conhecia os vizinhos, os porteiros a tratavam com uma cordialidade forçada que denunciava que ela não pertencia àquele lugar. Eduardo sugeriu que comprassem uma casa juntos, algo novo que fosse deles dois, não dele ou dela. Eles encontraram uma casa de tamanho médio em um bairro intermediário, não tão pobre quanto onde Marina cresceu, mas não tão rico quanto onde Eduardo vivia. Era perfeita. Tinha um jardim pequeno onde Marina podia plantar flores, tinha uma cozinha espaçosa, onde ela finalmente podia preparar as receitas da sua mãe, tinha quartos suficientes para quando tivessem filhos. Marina continuou trabalhando no hospital.
Mesmo com Eduardo ganhando o suficiente para sustentá-los confortavelmente, ela não conseguia imaginar sua vida sem sua profissão. Ser enfermeira não era apenas um trabalho para ela, era quem ela era. Eduardo não apenas aceitou isso, mas admirou. Ele começou a se envolver em projetos sociais, usando os recursos de sua empresa para melhorar as condições de hospitais públicos, para financiar bolsas de estudo para profissionais de saúde, para fazer a diferença na comunidade. Marina tinha inspirado isso nele. Tinha mostrado que riqueza sem propósito é vazia. Mas nem tudo eram flores. A família de Eduardo continuava sendo um problema. Sua tia se recusava a reconhecer Marina, espalhava boatos maldosos sobre ela nos círculos sociais que frequentavam. Alguns sócios de Eduardo começaram a questionar suas decisões, dizendo que ele estava ficando mole, que estava perdendo o foco nos negócios por causa da esposa. Houve momentos em que Eduardo duvidou, não do amor que sentia por Marina, mas se ele estava sendo justo com ela, ao expular tanto julgamento e rejeição. Foi Marina quem o manteve forte. Ela que tinha crescido sendo julgada por ser pobre, que tinha ouvido a vida toda que não era boa o suficiente, tinha desenvolvido uma força que Eduardo ainda estava aprendendo a ter. Ela disse a ele que o amor deles não precisava da aprovação de ninguém, que enquanto eles se tivessem, tinham tudo o que precisavam. Disse que as pessoas sempre vão falar, sempre vão julgar, mas que isso só importa se você deixar importar. E Eduardo acreditou nela, porque ela tinha razão. Ela sempre tinha razão sobre essas coisas. 2 anos após o casamento, Marina engravidou. A notícia trouxe uma alegria imensa para ambos, mas também medo. Marina tinha medo de não ser uma boa mãe, de não conseguir dar para o filho as mesmas oportunidades que outras crianças ricas teriam. Eduardo tinha medo de que sua família tentasse influenciar a criação do filho, que tentasse impor seus valores elitistas. Mas eles conversaram, como sempre faziam, e decidiram que criariam seu filho com os valores que ambos compartilhavam: trabalho duro, empatia, respeito por todos, independentemente de sua classe social. A gravidez de Marina foi difícil. Ela continuou trabalhando até o 8º mês, mesmo contra as recomendações de Eduardo e de seus médicos. Ela sentia que se parasse, estaria admitindo que era fraca, que não conseguia fazer as duas coisas. Foi só quando quase desmaiou durante um plantão que ela finalmente concordou em tirar licença. Eduardo ficou com ela em casa durante as últimas semanas, trabalhando remotamente, cuidando dela da mesma forma que ela tinha cuidado dele naquela unidade de terapia intensiva há tantos anos atrás. Era um círculo completo, uma demonstração de que cuidar um do outro era a base de tudo entre eles. O parto foi complicado. Marina perdeu muito sangue por alguns momentos terríveis. Eduardo achou que ia perdê-la. Ele estava no corredor do hospital, o mesmo hospital onde eles tinham se conhecido, rezando para todos os santos em que acreditava, e em muitos que não acreditava. Quando o médico finalmente saiu e disse que tanto Marina quanto o bebê estavam bem, Eduardo caiu no chão chorando. Ele percebeu naquele momento o quanto ela significava para ele, que sem ela sua vida não teria sentido, que todo o dinheiro do mundo não valia nada se ela não estivesse ali. Quando Eduardo entrou no quarto e viu Marina segurando o bebê, uma menina linda de olhos grandes e curiosos, ele soube que aquele era o momento mais importante da sua vida. Mais importante que fechar qualquer negócio, mais importante que qualquer conquista profissional. Eles chamaram a menina de Sofia, que significa sabedoria, porque esperavam que ela crescesse sábia o suficiente para entender que o verdadeiro valor das pessoas não está em quanto dinheiro elas têm, mas em quem elas são. A maternidade transformou Marina. Ela que sempre tinha sido forte e independente, agora tinha alguém completamente dependente dela. Ela reduziu seus plantões no hospital, passou a trabalhar apenas meio período para poder passar mais tempo com Sofia. Eduardo reorganizou sua agenda para estar mais presente também, delegou mais responsabilidades na empresa, passou a dizer não para compromissos que antes considerava obrigatórios. Eles tinham entendido o que realmente importava. Quando Sofia tinha 6 meses, algo inesperado aconteceu. A tia de Eduardo, aquela que tanto tinha se oposto ao relacionamento, apareceu na casa deles. Ela estava doente, com câncer em estágio avançado, e queria fazer as pazes antes que fosse tarde demais.
Marina poderia ter batido a porta na cara dela, teria todo o direito depois de tudo que aquela mulher tinha falado sobre ela. Mas Marina não era assim. Ela convidou a tia para entrar, ofereceu café, deixou que ela segurasse Sofia. E ali, naquela sala de estar simples mas acolhedora, a tia de Eduardo finalmente entendeu. Ela viu como Marina e Eduardo se olhavam, como eles trabalhavam juntos para cuidar do bebê, como havia respeito mútuo e amor verdadeiro ali. Ela percebeu que tinha estado errada, que tinha deixado preconceitos e orgulho cegarem para o que realmente importava. Com lágrimas nos olhos, ela pediu desculpas para Marina, disse que tinha sido uma tola, que Marina era exatamente o tipo de mulher que Eduardo precisava. Foi um momento de cura, não apenas para a família de Eduardo, mas para Marina também, que finalmente sentiu que talvez, apenas talvez, ela realmente pertencia àquele mundo também. A tia de Eduardo faleceu 3 meses depois. Mas antes de partir, ela mudou seu testamento, deixando uma parte significativa de sua herança para Sofia e pedindo a Eduardo que usasse o dinheiro para continuar os projetos sociais que ele tinha começado. Foi sua forma de reconhecer que estava errada, que Marina tinha trazido algo valioso para a família Montenegro, algo que o dinheiro nunca poderia comprar: propósito e humanidade. Os anos passaram e Marina e Eduardo construíram uma vida linda juntos. Tiveram mais 2 filhos, um menino que chamaram de Lucas e outra menina que chamaram de Ana. Suas crianças cresceram conhecendo as 2 realidades, passavam os finais de semana na casa simples da avó materna, onde ajudavam a fazer comida, e brincavam com as crianças da vizinhança, e durante a semana estudavam nas melhores escolas, tinham aulas de música e natação. Eduardo e Marina fizeram questão de que seus filhos entendessem que tinham privilégios, mas que esses privilégios vinham com responsabilidades. Marina conseguiu fazer sua especialização, tornou-se enfermeira obstetra. Eduardo apoiou cada passo, ficou com as crianças nas noites em que ela tinha que estudar, comemorou cada prova que ela passou. Quando ela finalmente se formou, ele organizou uma festa surpresa e convidou todos os seus colegas do hospital, sua família, suas amigas. Foi uma festa simples, em casa, sem luxos desnecessários, mas cheia de amor e orgulho. Eduardo fez um discurso que deixou todo mundo chorando, falou sobre como Marina tinha mudado sua vida, como ela tinha ensinado a ele o verdadeiro significado de riqueza. A empresa de Eduardo prosperou, mas não da forma tradicional. Ele começou a implementar políticas justas de trabalho, ofereceu planos de saúde melhores para seus funcionários, criou um programa de bolsas para filhos de trabalhadores. Outros empresários o criticaram, disseram que ele estava sendo ingênuo, que estava jogando dinheiro fora. Mas Eduardo não se importava. Ele tinha aprendido com Marina que sucesso não se mede apenas em cifras bancárias, mas no impacto positivo que você tem nas vidas das pessoas ao seu redor. Marina nunca abandonou suas raízes. Continuou morando na mesma casa de classe média, continuou fazendo suas compras no mercado local, continuou cumprimentando os vizinhos e parando para conversar na rua. Ela poderia ter se mudado para um bairro mais rico, poderia ter contratado empregadas e motoristas, poderia ter adotado um estilo de vida completamente diferente, mas ela escolheu permanecer fiel a quem era. E Eduardo amava isso nela, amava que ela nunca tinha mudado, que o dinheiro não tinha corrompido sua essência. Quando Sofia completou 10 anos, ela perguntou à mãe por que eles não eram como as famílias dos seus amigos da escola, porque moravam em uma casa normal, e não em uma mansão, porque a mãe trabalhava sendo que o pai ganhava tanto dinheiro. Marina sentou com a filha e contou toda a história. Contou sobre o acidente, sobre como tinha conhecido o pai, sobre as dificuldades que enfrentaram, sobre o amor que superou tudo. E terminou dizendo que eles escolheram viver assim, porque acreditavam que o que você é mais importante do que o que você tem. Sofia entendeu, e mais que isso, ela se orgulhou. Orgulhou-se de ter uma mãe que era enfermeira e salvava vidas. Orgulhou-se de ter um pai que usava sua riqueza para fazer o bem. Orgulhou-se de pertencer a uma família que valorizava as coisas certas. Ela começou a se voluntariar no hospital onde a mãe trabalhava, ajudando a entreter as crianças internadas. Lucas e Ana seguiram o exemplo. Eles estavam crescendo para ser pessoas boas, pessoas conscientes, pessoas que entendiam que privilégio vem com responsabilidade. Mas a vida não é perfeita, e eles enfrentaram mais desafios.
Quando Lucas tinha 8 anos, ele foi diagnosticado com leucemia. Foi o momento mais difícil que Marina e Eduardo já tinham enfrentado. Marina, que tinha cuidado de tantos pacientes com a mesma doença, agora via seu próprio filho passando por aquilo. Eduardo, que sempre foi forte, se viu completamente desamparado. Eles se apoiaram um no outro, choraram juntos, oraram juntos, lutaram juntos. O tratamento foi longo e doloroso. Lucas passou meses no hospital, perdeu seu cabelo, perdeu peso, teve dias em que estava tão fraco que mal conseguia abrir os olhos. Marina reduziu ainda mais seus plantões para ficar com ele. Eduardo praticamente parou de trabalhar. Eles se revezavam na cama do hospital, segurando a mão do filho, lendo histórias para ele, prometendo que tudo ia ficar bem mesmo quando não tinham certeza disso. Foi um período sombrio, onde o medo era uma presença constante. Mas Lucas era lutador, tinha herdado a força da mãe.